chamo Victor Bastos Ventura, sou psicólogo formado na Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Atualmente atuo como psicólogo clínico, também faço pós-graduação, doutorado direto na Faculdade do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo e trabalho com delineamentos culturais, trabalho com relações étnico-raciais e também com a psicologia experimental. Atualmente tenho 33 anos, queria agradecer a oportunidade, primeiramente aos mais velhos, aos meus orixás, às pessoas que vieram antes de mim para estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês. Por favor, nos conte um pouco como foi sua trajetória de aluno na psicologia aqui da Faculdade de Ciências. Ótimo. Minha trajetória como estudante de psicologia aqui na Faculdade de Ciências, eu entrei na faculdade em 2018, sou natural da cidade de São Paulo. Ao ingressar na faculdade, ingressei por meio das cotas étnico-raciais e de escola pública. Foi um importante ingresso na minha vida, sou um dos primeiros a ingressar numa universidade pública dentro do meu núcleo familiar. Além disso, a psicologia ela era um grande tabu de conhecimento que eu pude estar aperfeiçoando dentro desse processo aqui, esses 5 anos que eu tive dentro dessa instituição que a gente nomeia como Faculdade de Ciências. A Faculdade de Ciências mudou sua vida, Victor? Olha, ela mudou, a Faculdade de Ciências ela mudou bastante a minha vida, porque eu tinha uma trajetória com o ensino bastante conturbada, Para quem quiser saber, eu sou formado no EJA, tive questões bem peculiares com o ensino, com as instituições, e ao ingressar na universidade, em especial a Faculdade de Ciência, foi o primeiro momento que eu tive um contato diferente com o ensino e aprendizagem. Então foi um momento que eu pude esparecer mais, eu pude ter um núcleo de amigos que eu digo, no caso, professores, estudantes, funcionários, que eu pude me identificar e ao mesmo tempo absorver aquilo que eu achava como um conhecimento que fazia sentido para a minha identidade, que fazia sentido para a minha prática social. Então a Faculdade de Ciências, basicamente, ela proporcionou a mim uma abertura de horizontes, que era algo que eu não tinha anteriormente ao ingresso. Durante a sua graduação, você teve alguma atuação no Centro de Psicologia Aplicada, CPA? Você fez estágio? Teve algum relacionamento no CPA ou não? Durante a minha graduação, eu tive uma relação bem próxima com o CPA, não só de colegas, mas também dos meus estágios finais da minha graduação. Então, durante o 5º ano de psicologia, eu fiz 3 estágios, o psicologia organizacional, psicologia clínica e psicologia e educacional, tá? Então foi a minha relação mais próxima que eu tive com o CPA. Além disso, o CPA ele promove atendimentos à comunidade externa. Então, uma das minhas principais funções foi encaminhar pessoas mesmo, por meio da minha atividade de atuação na extensão universitária. Eu pude também estar utilizando do CPA como meio de acolhimento que eu via de pessoas que necessitavam especificamente dos serviços que o CPA oferecia. Então, eu tinha uma relação bem próxima com as pessoas que lá atuavam diretamente também, não só os estagiários, mas os funcionários e supervisores. E você teve uma participação desde o início na sua graduação no curso preparatório, que é uma das atividades mais importantes também para a inclusão social da Faculdade de Ciências, que é o Cursinho Ferradura. Pode nos contar um pouco como é que você teve contato com o Cursinho Ferradura? Eu acho que essa parte é a parte mais interessante assim, da minha trajetória. O meu contato com os cursinhos pré-universitários, ele se iniciou até antes mesmo da minha matrícula diretamente com a Faculdade de Ciências. Ao notar que eu passei na universidade, eu já entrei em contato, buscar pelas redes sociais quais eram os cursinhos que lá participavam, justamente por conta da minha trajetória, porque eu sou também estudante de cursinho pré-universitário da Unifesp Faculdade de São Paulo. Fiz 5 anos nessa faculdade. Ao eu ver que eu tinha passado, a primeira coisa que eu fui fazer é entrar em contato com os cursinhos, e o que principalmente me chamou a atenção
foi o cursinho Ferradura, por conta do perfil que eles tinham ali de organização, de cultura organizacional. Então, ao notar isso, eu me inscrevi para um processo seletivo, eu não tinha nem mudado de cidade ainda, e aí eu vim para a cidade de Bauru alguns dias antes, inclusive da recepção dos estudantes, para poder fazer esse processo seletivo de professor de história. E ao ter a aprovação, ao mesmo dia que eu fiz a aprovação, eu também entreguei meus documentos de matrícula na universidade. Então, a relação com o cursinho e a universidade, posso dizer que ela ocorreu de uma forma muito simultânea, né? Era um lugar que eu desejava muito atuar, até por conta da minha experiência anterior. Então, foi um lugar que eu já desejei entrar ao notar que eu já tinha passado na universidade. Então, ao ingressar em 2018, eu já ingressei também no cursinho pré-universitário Ferradura, no caso. Para quem não é da faculdade, talvez eles não entendam. O cursinho, ele é gerido e a maior parte dos professores do próprio cursinho são graduandos da faculdade, é isso? Os cursinhos pré-universitários, é o projeto, né, com maior amplitude de impacto social e também o projeto com maior número de envolvidos que a gente tem dentro das faculdades da Unesp, particularmente. Então, o cursinho em si, ele tem uma organização bem peculiar. Ele apresenta um professor, né, que ele é docente responsável por esse cursinho, é como se fosse uma pessoa que estaria ali supervisionando, orientando, trazendo conhecimento, trazendo uma relação mais próxima, mas toda a gestão do cursinho por si só, ela é feita por discentes, ou seja, por estudantes de graduação e pós-graduação da Unesp. Isso é um diferencial muito importante, porque a extensão universitária ela tem 3 pilares muito importantes, que é a pesquisa, que é algo que eu pude desenvolver muito dentro do espaço do cursinho. Ela também tem o ensino, né? E ela também tem a formação desses estudantes, né? Da comunidade em si. Então, a gestão ocorrer pelos estudantes, ela proporciona que esses estudantes eles tenham o que a gente chama de desenvolvimento humano, que foi algo que aconteceu muito próximo comigo, né? Então você entra de uma forma no cursinho, acaba ingressando dentro dessa cultura organizacional, ela tem necessidades específicas para atender o público externo à faculdade, então ela exige, e por meio do apoio dos professores docentes, da própria comunidade de discente e da faculdade, se desenvolver, né, como um professor, como gestor, criar e desenvolver habilidades que elas ultrapassam não só o seu manejo com o cursinho, mas ela acaba impactando a sua relação na sua própria sociedade como um todo. Então ele tem um impacto muito importante para os discentes no que a gente diz de formação ou desenvolvimento humano mesmo, né? Então eu posso destacar algumas, por exemplo, como manejo de sala, comunicação, habilidades sociais. Uma outra coisa importante é a formação com pesquisa básica. Básica que eu digo não é experimental, mas as pesquisas que estão no chão mesmo da escola mesmo. Então, a gente proporcionou ali muitas mudanças e por meio de parcerias com outros cursos, com outras instituições, a gente conseguiu desenvolver pesquisas que proporcionassem ali um ensino e aprendizagem mais efetivo para esses estudantes e um desenvolvimento melhor para os discentes que lá participavam. Esses discentes eram remunerados por bolsas? Sim, os cursinhos eles trabalham de 2 formas, né? Eles trabalham com bolsas e tem o trabalho voluntário também. Então, os cursinhos geralmente eles fazem a própria gestão, é uma gestão democrática, então é tudo combinado e conversado com todos os membros que ocupam esse lugar. Em muitos espaços, os estudantes também participam dessa decisão, então eles têm total ciência do que o professor está fazendo lá. E lembrar que são bolsas de auxílio, né? Então, um ponto importante é que a remuneração dos cursinhos, eles também participam como uma forma de permanência estudantil. Então ele acaba entrando como mais uma política, o financiamento do cursinho como mais uma política de permanência desses estudantes. E
perfil dos estudantes, né, ele é muito selecionado no processo seletivo, né? Então a gente sempre deu muita ênfase a professores que os estudantes pudessem se identificar. Então, os estudantes atendidos da comunidade, prioritariamente no cursinho pré-universitário Ferradura, são estudantes das periferias de Bauru e região. Então, a gente sempre buscava também professores a partir de que houvesse uma conexão identitária, uma conexão de gênero, uma identificação de classe desses próprios estudantes. Obviamente, né, a própria remuneração, ela também atuava como uma forma, né, de fortalecer, acho que essa é a melhor palavra, de fortalecer a permanência estudantil. E eu sei que é óbvio para a gente, mas esses cursinhos, eles concedem bolsas para os professores que são graduandos da FC, mas ele é totalmente gratuito para os alunos que vão cursar esses cursinhos, né? As bolsas, né, como é muito importante destacar, elas são oferecidas, né, para os professores ali em si, para a gestão, né, de acordo com a demanda e de acordo com o número de professores também, mas o cursinho, na sua relação com a comunidade, ele tem um impacto muito importante, que são cursinhos pré-universitários, mas eles são totalmente gratuitos. Então, uma coisa específica que chamou muita atenção minha para estar ingressando no projeto Ferradura, basicamente é porque eles não aplicavam provas, eles não cobravam taxas para inscrição e ele também não cobrava nenhum tipo de mensalidade nenhuma. Então, como a gente conhece da própria realidade concreta do Brasil hoje, no ano de 2025, os cursinhos pré-universitários particulares, eles são valores extremamente altos, né? Então, justamente por isso, os pré-universitários ligados às faculdades, eles buscam atender justamente a classe trabalhadora que não poderia, naquele momento, arcar com um curso preparatório. Então, os estudantes, inclusive, atuavam no cursinho de uma forma de trazer as suas próprias necessidades e o cursinho até tentar fortalecer. Então já houve movimento de compra de material, cesta básica, pagar passagem, né, para esses estudantes, para que eles possam realmente conseguir. Então a gente tinha um foco específico numa população e para que essa população conseguisse exercer ali o seu espaço dentro da sala de aula, muitas vezes o cursinho precisava preencher essas lacunas que o sistema acaba deixando para a classe trabalhadora e acaba impedindo eles de ingressar ou de se manter dentro desse espaço. Então, o cursinho ele é totalmente gratuito e, inclusive, reforçando, ele até fortalecia alguns estudantes em situação de vulnerabilidade para que eles pudessem permanecer. Durante tantos anos que você trabalhou com o cursinho, você deve ter visto centenas de alunos. Por favor, narre um pouco dessa realidade, não só com números, mas com histórias mesmo deles. Dê exemplos de como que o cursinho lidava com seres humanos. Ao decorrer da minha trajetória, foram 5 anos com o cursinho, né, de 2018 até o final da minha graduação. Eu tive contato com muitos estudantes. Teve estudantes meus que ficaram 4 anos fazendo cursinho, 5 anos fazendo cursinhos com a gente. E eu acho que o principal impacto, né, que a gente tem assim, dessas trajetórias é ver ao longo prazo essa mudança de horizonte, essa mudança de vida, que foi algo que eu também acabei passando em um outro espaço. Então, algumas histórias interessantes que a gente tem. Alguns estudantes, por exemplo, me procuravam muito em relação ao sofrimento psicológico, né? Então eles traziam sofrimento de ansiedade, angústia, cobrança excessivas, o conciliar trabalho com também os estudos. Então a gente dessa forma conseguia criar ali grupos de acolhimento, né, trazia profissionais que pudessem trazer esse acolhimento, mas também em casos específicos encaminhar eles para profissionais da psicologia para atender eles de forma individual. Algumas trajetórias que eu tenho muito marcantes assim na minha vida, eu vou citar alguns nomes específicos, né?
Eu tenho um contato com uma estudante que ela se chama Vitória Benazzi, né? A Vitória foi uma estudante uma mulher negra, né, da periferia da cidade de Pederneiras, e a gente teve uma relação assim muito próxima de professor e estudantes, onde ela trazia coisas da vida dela, das relações étnico-raciais que ela passava no seu dia a dia. Então a gente tinha esse lugar não só de ensino-aprendizagem, mas o diálogo nos corredores, no dia a dia, a gente conversava. E ela foi uma estudante que por muito tempo ela teve diversos obstáculos que impediam ela de se manter no cursinho, mas também de conseguir chegar ao seu lugar ali que ela objetivava como a faculdade de odontologia. Quando eu finalizei o meu processo, né, no cursinho 2022, foi o ano que ela fez a prova, a quarta prova do vestibular, e ela passou na faculdade de odontologia da Unesp, né? Ela foi a primeira mulher negra da família a ingressar nessa faculdade. Como todos nós conhecemos, a faculdade de odontologia, ela é uma faculdade, né, como a psicologia, né, um curso que acaba sendo bastante elitizado. Então, ver ela ocupar esse espaço, conhecendo a história dela e toda essa trajetória foi algo muito impactante para mim. Não só ela, mas alguns estudantes que a gente teve de vulnerabilidade social, estudantes que, por exemplo, eles não tinham um conjunto de roupas mesmo para poder, então ia com roupas muito repetitivas, às vezes tomava chuva na rua e tinha que frequentar a aula molhado. Então a gente teve ali que fazer movimentos coletivos, nossos próprios estudantes, né, se comoveram com as situações de alguns outros estudantes e faziam arrecadações de roupa, chegamos a fazer arrecadações de alimento, encaminhar alguns estudantes para a própria assistência social, para o CREAS, para que ele pudesse ter acesso às outras instituições, e isso foi muito impactante na minha vida, porque é um ambiente totalmente diferente do que a gente tem ali, por exemplo, em cursinhos particulares e em outros espaços privados, né? Então, essas trajetórias, elas me marcaram muito, porque eu me identifico muito com essa trajetória que a gente acaba passando no dia a dia. Um outro ponto muito importante que era trazido não era só a ansiedade na própria relação com o ensino-aprendizagem, mas eram os conflitos familiares. Então, por muitas vezes, nós tivemos que conversar com pais, trazer eles para dentro do cursinho, para dentro da própria sala de aula, para que eles pudessem entender ali com uma concretude maior a realidade que os filhos deles estavam passando e poder proporcionar também isso. Uma outra coisa importante, eu acho que se destacar, a gente teve experiências com estudantes com neurodesenvolvimento, a gente teve estudantes, por exemplo, com deficiência visual, que foi algo muito impactante para o cursinho, porque a gente teve que adequar todo o nosso ensino-aprendizagem. Então a gente trouxe professores da própria Unesp, né, que tinham ali um trabalho mais aprofundado sobre essa área para fazer formações pedagógicas para os professores, para que a gente pudesse aperfeiçoar isso. Isso foi muito impactante porque eu comecei a ver o ensino de uma forma muito mais próxima a partir disso do que a gente tinha anteriormente de subir num palco, subir num palanque e apresentar slides, mas uma coisa mais próxima ali do toque, de chegar perto, de conversar com o estudante e inclusive, por exemplo, de ensinar matemática para estudantes com algum grau de deficiência visual. Então isso foi muito impactante, não só as trajetórias de vida e mudanças de horizonte, mas também o que a gente conseguiu ali por ter uma sala plural, bem heterogênea, a gente conseguir também se aperfeiçoar como professores, como estudantes de vários cursos, para que a gente pudesse atender da forma mais acolhedora possível esses estudantes. Você deu um exemplo. Existem muitos egressos do cursinho, como alunos do cursinho, que entraram em universidades públicas? Eu acho que essa é uma das partes sim, bem impactantes, né? Que seria basicamente muitos estudantes que eu dei aula, eles acabaram ingressando na universidade. Então, enquanto eu estava aqui dentro da Faculdade de Ciências,
era muito forte, assim, a gente tá caminhando na universidade e a gente vê o nosso estudante na semana de recepção. Então ele chegava, o professor, você deu aula para mim, a gente se cumprimentava, conversava, e aí eu falava, poxa, você conseguiu o curso que você queria, estou muito feliz por você. Então, muitos estudantes nossos, eles estão hoje dentro da faculdade, não só da Unesp Bauru, mas também de faculdades, inclusive particulares, né, com bolsa integral, mas também outras universidades. Uma estudante muito importante é a estudante Luna, né, que é uma mulher negra, e ela teve uma trajetória muito importante assim no Ferradura, né? Ela foi uma liderança muito forte que a gente teve na própria sala de aula, né? Ela tinha um impacto muito forte com os estudantes e com os professores também. E ela foi uma estudante que no meu penúltimo ano de cursinho, ela passou na faculdade de psicologia. Né? Então, ver ela na semana de recepção, como a estudante Bárbara também, que passou na psicologia, foi algo assim de forte impacto, porque uma das coisas que me trazia ali de sentimento da própria faculdade de psicologia era de ver pessoas negras mais dentro desse curso, né? E o cursinho Ferradura, por buscar atender especificamente a classe trabalhadora, obviamente em sua maioria 50% para mais pessoas negras, então a gente também acabava proporcionando esse ingresso e essa entrada, né, de estudantes da periferia nesses cursos que tradicionalmente, historicamente, eles são da classe média. Né? Então são algumas trajetórias que a gente tem aí bastante impactantes. Eu poderia ficar o dia inteiro falando de algumas trajetórias, né, mas eu acho que esses são os que mais me impactaram assim no sentido emocional mesmo, no sentido de me identificar com o estudante, conhecer todas as questões que eles foram tendo como obstáculo e ver eles depois mandando mensagem para mim, falando, professor, finalmente eu consegui, chorando, não sei, não estou acreditando no que está acontecendo, e ver que foi um movimento assim realmente de luta para que esses estudantes conseguissem chegar, né? Então foi bastante impactante para mim, sim. Devido a essas atividades, você também foi convidado para participar de um projeto internacional, onde o cursinho era uma das referências, que foi um projeto ligado ao Erasmus Plus da comunidade europeia. Pode falar um pouco sobre sua trajetória nisso? Como eu comentei, né, o cursinho, ele tem 3 pilares bastante interessantes, né, e um deles é a pesquisa. Né? Então o cursinho ele proporcionou para mim que eu pudesse participar de um projeto internacional com mais de 32 universidades da América Latina e da Europa, um projeto de capacity building, né? Então a gente tinha como função ali montar um metaperfil universitário para que pudesse favorecer a mobilidade. E eu, como representante do cursinho, né, de pessoas que estavam ingressando na universidade, eu fui convidado a participar desse projeto e trazer uma realidade mais próxima do que a gente tem da classe trabalhadora do Brasil. Esse projeto ele foi bastante impactante na minha vida para a longo prazo, né, essa questão do horizonte, né, a médio e a longo prazo, a gente conseguir ver horizontes diferentes para a educação. Uma das coisas mais impactantes que a gente teve ali foi a questão da mobilidade estudantil, né? Ver que muitos países, por exemplo, eles não têm cursinhos pré-universitários, né? Eles são países que eles têm assim, o seu próprio modo de ingressar na universidade, mas eles não trabalham com esse tipo de, vou chamar de política pública, tá? Porque querendo ou não, é uma política pública. Então o cursinho ele me proporcionou não ter só esse contato com outros estudantes, professores e universidades de outros países, mas também poder levar um pouco da nossa realidade para essas universidades, para que eles pudessem entender como é que funciona o processo mesmo de ensino-aprendizagem no ensino superior e no ingresso desse ensino dentro da nossa própria realidade. Uma das coisas bastante impactantes que eu tive nesse projeto foi algumas reuniões que eu tive com alguns professores da Colômbia,
da Argentina, por exemplo, né, que eles trouxeram, do Paraguai, sim, isso, que eles trouxeram como a forma que a gente ministrava a aula, né, então aquilo que a gente traz de gestão democrática e de uma sala mais horizontal, por exemplo, foi algo que impactou muito eles, né? No sentido mesmo da participação ativa que esses estudantes tinham já dentro de um cursinho pré-universitário e o que poderia proporcionar a eles uma experiência diferente para que eles pudessem até absorver a graduação de uma forma diferente, a permanência estudantil, mas inclusive até criticar modelos mais tradicionais e hierárquicos que alguns espaços ainda dentro da universidade ainda reproduzem. Então, ter esse contato, ver que o ensino de história, que o ensino de geopolítica, eles estavam muito alinhados em relação a conteúdos com esses países, né? Mas a pluralidade de técnicas, de métodos de ensino, ele foi muito importante nesse projeto. Então esse projeto, ele acabou adentrando a Ferradura como uma forma de capacity building, né? De capacitação desses profissionais da educação, mas ele acabou também trazendo a experiência nossa como modelo para outros lugares e outros países, e também a gente conseguia absorver processos de ensino que esses países também proporcionavam para nós. Além disso, sem dúvida, a mobilidade estudantil ela é um horizonte vou dizer, a longo prazo que a gente tem ali na América Latina, né, de unificação desse grande território que nós temos, mas esse projeto ele já foi uma grande bandeira de largada, assim, para que a gente pudesse realmente pensar isso de uma forma mais sistemática, ou seja, ter um meta perfil dos cursos para que a gente pudesse favorecer, facilitar e, obviamente, os estudantes de cursinhos pré-universitários, ao ingressar na universidade, eles também vão ter acesso a essa mobilidade. E alguns estudantes nossos, inclusive, de cursinho, que foi estudante nosso, que depois ingressou na universidade, virou professor do cursinho, virou gestor e também participou de mobilidade internacional. Então essa é uma trajetória que a gente consegue ver ali realmente de mudança, né? De vida, de horizonte, de perspectiva. Né? Então foi algo muito importante ver esses estudantes ocupar todos esses espaços, né, que a universidade proporciona ali. Qual o nome desse projeto? Projeto ACE, ele era um projeto que ele foi organizado pela Universidade Groningen da Holanda, né? Ela tinha ali como os gestores principais, mas nós tínhamos, por exemplo, universidades de Portugal, de 32 países ao todo, e esse projeto ele chama Aprendizagem Centrada ao Estudante. Né? Então o foco específico é que a gente pudesse compreender a realidade concreta e específica da territorialidade que esse estudante tinha, ou seja, a própria história desse território, mas também a história coletiva e individual que esse estudante também apresentava no seu desenvolvimento humano, para que a gente pudesse proporcionar ali não só conteúdos que fizessem sentido para as demandas sociais que ele tinha, mas também proporcionar formas de ensino que fossem mais acessíveis para eles. Então ele tinha como foco a centralidade do estudante, que é uma mudança bastante interessante que a gente tem na educação, que a gente vem de uma educação dos anos 20, dos anos 30, até os anos 60, basicamente ali de uma cátedra, onde o foco, o protagonista era o professor, nesse caso o protagonista era o estudante, mas era um protagonista que a gente não deixa ele livre. Né, simplesmente vá e aprenda e faça as coisas acontecerem. Mas o professor, ele tem um papel central como uma pessoa que vai organizando esses conteúdos, trazendo, selecionando e também conhecendo a realidade desse estudante. Ou seja, você sai da cátedra e se aproxima mais do que a gente chama de chão da escola mesmo, né? E não só desse estudante de uma forma individual, mas coletiva, de que grupo que ele participa, de que grupo que ele se identifica gênero, étnico, racial, mas também a própria territorialidade desse país. Então, por ser um projeto internacional que envolvia mais de 32 países,
Isso é muito importante que seja levado em consideração. Então era um projeto bastante interessante, que houve um aprendizado, assim, que eu acho que não tem como medir o impacto disso na minha trajetória, acho que do Ferradura também não, e todas as pessoas, os estudantes que participaram também dele. Você foi a 2 encontros internacionais nesse projeto? Fui a 2 encontros internacionais, um desses encontros foi na Argentina, em Buenos Aires, onde a gente pôde visitar também a Universidade de Lanús. Foi algo muito impactante, porque eu sou professor de História, fui professor de História do cursinho pré-universitário, então conhecer a história da Argentina a partir diretamente não só de livros, mas do verbal mesmo, do boca a boca, do dia a dia, foi algo muito impactante. E eu fui para a Argentina também no momento que a Argentina estava passando por um processo de inflacionário extremamente alto. Então, o dia a dia dos argentinos era muito crítico, assim. Né, eles estavam à flor da pele mesmo. Então eles traziam, por exemplo, a história da ditadura, a forma de ensino deles, como eles trazem essa história, essa memória de uma forma muito vivida, foi algo bastante impactante. Um outro país que eu visitei também no processo de trabalho do projeto ACE, né, Aprendizagem Centrada no Estudante, foi o Peru, né, um país que eu sem dúvida quis conhecer minha vida inteira por conta do meu ensino de história mesmo, e acho que ele foi um dos países assim, mais impactantes que eu tive, justamente por eu ter contato com o povo peruano, em especial ali, e um povo específico da própria periferia do Peru. Né? Então, a gente acabou frequentando a universidade, alguns espaços da Universidade do Peru, mas, por exemplo, o nosso dia a dia, né, a gente acabava saindo na rua, conversando, encontrando pessoas, e isso foi bastante impactante na minha formação mesmo. Como dizem, impressionam sempre que a universidade e a Faculdade de Ciências têm que participar desse projeto de internacionalização. Então, o cursinho Ferradura também proporcionou um contato com esse processo, essa demanda crescente de internacionalização das atividades da Faculdade de Ciências. Um dos pilares que a gente está tendo bastante importante na universidade é o processo de internacionalização, né? Então, não só da mobilidade, mas também de parcerias internacionais com universidades que estejam alinhadas com os nossos propósitos em si. E o cursinho, ele acabou adentrando como um projeto de extensão universitária, ele acabou adentrando a esse espaço também. Então, não só os professores puderam proporcionar essa mobilidade estudantil, né, de conhecer realidades diferentes, né, de trazer a nossa realidade para esses outros países, para que a gente pudesse ter uma troca justa ali, né, de histórias, de trajetórias, mas também ela proporcionou impacto nesses próprios estudantes. Então, a internacionalização, né, ela é algo extremamente importante no sentido da gente ter contato com uma pluralidade maior de realidades. Né? O Brasil é um país continental, mas a América Latina ela é um continente maior que a própria realidade do Brasil. E que a gente tem muitas coisas que convergem e algumas coisas que acabam divergindo. Né? Então, essas coisas que acabam divergindo, pelo contrário, ela aproxima a gente a partir da curiosidade, aproxima a gente a partir das lacunas que nós temos e o que a gente pode desenvolver e aprender. Então, o cursinho, ele tinha essa necessidade de ter um processo de internacionalização, mas não só de internacionalização, mas também como produção, né, de pesquisas e também de produção de conteúdo, como um livro que a gente conseguiu produzir no Ferradura com os próprios estudantes também. Eu sei que a sua fala inteira já é uma resposta à minha pergunta, mas eu quero deixá-la incisiva. Dentro da própria universidade, dentro da própria Unesp, existem vozes dizendo que não é função da Unesp fazer cursinho. Isso não é uma função universitária. O que você acha dessa postura? Em relação a alguns discursos que nós temos, não só na Unesp, mas na universidade pública como um todo, né? Que não é função, por exemplo, da universidade ter projetos de extensão que fortaleçam a classe trabalhadora a ingressar dentro desses espaços, ela é uma voz bastante forte, porque ela participa de
várias partes da estrutura das universidades, mas ela está muito alinhada também com um discurso elitista da classe média mesmo, de levantar esses muros mesmo da universidade e tornar ela cada vez mais inacessível à classe trabalhadora. Só que tem uma coisa importante, eu acho que ia ser destacada em relação à contrapartida, que essas pessoas, elas trazem que na realidade isso não é função da universidade, que isso é uma função dos outros estágios que nós temos de ensino, né? Então uma resposta, obviamente, a esse tipo de declaração é que a universidade, ela participa desse processo de ensino. Não existe o pré-escolar, a educação infantil e o ensino médio, propriamente o ensino superior. Existe o ensino e aprendizagem e existe o desenvolvimento humano. Então, é sim função da universidade proporcionar não só os cursinhos pré-universitários para que esse estudante ele faça o ingresso nessa universidade, mas também que ela proporcione a permanência estudantil. Então a gente tem, por exemplo, um efeito bastante estudado em algumas rodas que a gente chama de efeito catraca. Então o estudante da periferia ele ingressa na universidade e não consegue se sustentar ou se manter, ou não se identifica com o espaço e acaba evadindo, não pela sua vontade, mas por não ter ali um acesso à estrutura adequada para ele. Então cabe sim à universidade pública ela proporcionar uma estrutura mais próxima para a realidade da classe trabalhadora em si. E trazer esses questionamentos para alguns espaços dentro da universidade acaba afetando diretamente o ideal que essas pessoas têm de universidade pública. Então, acho que a discussão em macro, ali em grande escala, é que a gente está discutindo que tipo de universidade pública nós devemos ter, né? Então, a gente devemos ter uma universidade pública para estar absorvendo, né, ali basicamente a classe média ou a elite brasileira, intelectual brasileira, que já faz parte desse lugar, ou a gente está absorvendo, né, pessoas da classe trabalhadoras, desses setores específicos da nossa universidade, e formar pesquisadores cada vez mais plurais, pesquisadores que tenham trajetórias cada vez mais distintas. A universidade, uma coisa importante de eu destacar, a universidade ela já tem esse movimento de receber membros da classe trabalhadora desde a sua concepção como universidade, né? Quando a gente comenta na internacionalização, quando a gente comenta, por exemplo, na radicalização dos projetos de extensão universitária, ou seja, atender a comunidade, trazer a comunidade, né, por exemplo, de Bauru região para dentro da universidade, nós estamos falando de aumentar esse processo, né? E aí, para uma metáfora, acho que ser mais específico, né? A classe trabalhadora, ela pertence à universidade pública, né? A universidade pública pertence à classe trabalhadora, em especial. Logo, desde a sua concepção, nós temos exemplos e membros que participam e são membros dessa classe e hoje estão na universidade e são pesquisadores extremamente renomados, né? Então essa é uma pedra que ela já foi rolada, né? Então assim, não tem como parar esse processo. Esse processo ele vai continuar. Tem como atrasar, tem como aumentar a discussão, tem como ficar discutindo para isso não caminhar, mas parar isso é algo inevitável. Porque a classe trabalhadora, a universidade pertence a esse lugar, pertence a esses espaços em si. E esses projetos de extensão, em especial o Cursinho Ferradura, ele é um braço extremamente importante para que isso se materialize, né? Porque nós temos na nossa universidade, hoje é o principal modelo que nós temos de ingressar na universidade por meio dos vestibulares. Então, preparar esse estudante para o vestibular e preparar o estudante para a realidade da universidade é o que vai radicalizar esse processo. Então, como uma pedra, vai continuar rolando. Se eles preferirem, eles podem ficar na frente e tentar segurar esse processo. Ou eles podem realmente entender os nuances que a universidade precisa, né, os nuances que a universidade tem,
as necessidades que a classe trabalhadora tem e eles se adaptarem a esse processo. Né? Entender que existe espaço para todas as pessoas dentro da universidade pública. E quanto maior a pluralidade que nós temos dentro da universidade, quem tende a ganhar com isso é o que a gente, como psicólogo, trata como desenvolvimento humano e é o que a gente trata também como ensino-aprendizagem. Então, esse é um processo que ele é inevitável. Né? Eles podem empurrar, segurar, mas é um trabalho ineficaz. Será ineficaz a longo prazo, com certeza. Vitor, por favor, tem coisas que nós não perguntamos, porque a gente não está dentro sempre da cabeça do entrevistado, coisas que nós não falamos que você gostaria de mencionar. Eu acho que algumas coisas que eu gostaria de mencionar, assim, da minha trajetória do cursinho, algo que foi muito impactante, foi a produção de um livro, né? Eu levava muito poema, muitas declamações para dentro da sala de aula, então muita música também, né? E aí os estudantes, eles aos poucos foram trazendo as suas próprias manifestações artísticas para mim. Então a gente tinha desde pintura, a expressões corporais, a, por exemplo, declamações. E aí, nesse ponto, me surgiu ali uma necessidade da gente dar maior visibilidade para esses estudantes. Então, a gente fez um projeto ali, dentro do próprio cursinho, de produzir uma antologia, que hoje ela está disponível, né, em e-book, por exemplo, ela foi publicada. E essa antologia ela se chama Quebra-Cabeça Social, que a nomenclatura ela foi inspirada numa música do Gog, que é um rapper de Brasília, que tem uma música que chama Quebra-Cabeça Social. E aí a gente fez uma coletânea, uma antologia mesmo, onde a gente pôde trazer, por exemplo, poetas da cidade de Bauru, poetas da cidade de Pederneiras e de estudantes, de ex-estudantes nossos. E esse livro ele tem um impacto muito importante, porque esse livro ele foi produzido em sua totalidade pelos próprios estudantes. Então, desde a escolha do título, a prefácio, a capa, contracapa, a arte da capa em si, os poemas, a estrutura do sumário, ela foi votada e ela foi decidida e ela foi diretamente influenciada pelos estudantes. Então, eu poderia dizer que esse livro ele foi uma produção coletiva desses estudantes, e o momento mais impactante assim, que a gente teve, que foi parte da produção, mas foi o lançamento. Então a gente fez um evento de lançamento desse livro, onde a gente tinha ali os professores que participavam da organização junto comigo, nós tínhamos todos os poetas que lá tinham participado do livro, né? Eles estavam lá presentes, e a gente tinha muitos relatos, por exemplo, de que eles não imaginavam que a sua escrita, o seu poema pudesse um dia ser publicado, que ele poderia ser visto e lido por outras pessoas. Então outras pessoas fizeram o download do e-book, leram, entraram em contato com esses poetas depois. E esse livro em si, ele participou de um evento da cultura popular de Bauru. Então ele foi um dos livros indicados à premiação, né? Então só a própria indicação para participar da votação foi algo muito impactante para esses estudantes. Então eles estavam no dia do evento também, não só da inauguração, mas também da premiação desse livro lá, desculpa, da sua indicação para a premiação, né, de cultura popular de Bauru. E ver relatos, por exemplo, que essas vozes, esses poemas, essas artes em si, né, porque eles tinham desenhos, eles pudessem ser vistos, lidos e identificados, né, servido como algo de identificação para outras pessoas, foi algo muito impactante, para que a gente pudesse dar realmente a visibilidade que esses estudantes da classe trabalhadora merecem, né, a partir da sua própria realidade, a partir da sua própria produção artística mesmo. Então acho que esse foi um momento assim bastante impactante, né? Foi um livro que não houve custo nenhum para os estudantes, não houve custo nenhum para o cursinho, né? A gente conseguiu parcerias, a gente conseguiu formas externas de financiar isso, né? E os estudantes só participaram unicamente da sua produção, organização e toda
o elemento desse livro. Então é algo bastante impactante, sim, na minha trajetória. Gostaria de deixar uma mensagem para a comunidade da Faculdade de Ciências? Eu gostaria de deixar uma mensagem, acho que para a faculdade, né, para toda a comunidade como um todo, né, que a extensão universitária, ela é sim o principal projeto que eu entendo que a universidade tem com a própria comunidade, não só a pesquisa, mas também a extensão universitária, e que a extensão universitária, ela proporciona mudanças de trajetória. Então, eu sou um exemplo disso. Eu fui um estudante que eu tive mais de 5 repetências na escola, fui expulso da escola, fui formado no EJA, fiz 5 anos de cursinho e hoje eu sou, né, faço doutorado, né, consigo ali, sou psicólogo formado na Unesp por conta da extensão universitária. Então a extensão universitária, ela tem ali um impacto extremamente importante na nossa sociedade. Então ela deve ser radicalizada. E qualquer pessoa, obviamente, que tenha um discurso ali contrário a isso, a gente respeita, a gente entende também a própria trajetória que essa pessoa tem para trazer essa narrativa, mas falar que nós temos pessoas extremamente engajadas, pessoas que veem a extensão universitária de uma forma radical, como eu estou trazendo, e que ela, sim, é um processo que não tem como ser parado. Tem como você atrasar, tem como você tentar segurar, mas não é algo que você vai completamente mudar. Então, eu gostaria que os estudantes, né, pudessem, toda a comunidade como um todo, pudesse ver a extensão universitária a partir da sua própria complexidade e do seu desenvolvimento. Então, eu busquei na extensão universitária ali um lugar de acolhimento, eu busquei na extensão universitária um lugar de identificação. Então eu sou formado em psicologia, então eu olhava para a minha sala de aula e eu via uma coisa. Eu olhava para a extensão universitária e eu via outra coisa. Então ela não era um lugar apenas de eu me formar como um professor ou eu me formar ali como um gestor, mas era um lugar de identificação, de coletivo, de acolhimento. Então eu sei que muito da nossa realidade universitária, de muitos estudantes da periferia, acabam ingressando em diversas universidades e sentem que esse espaço não é para eles. Sentem que esse espaço, eles não se identificam, né, tanto em relação de gênero, como também étnico-racial. Mas que a extensão universitária, querendo ou não para algumas pessoas, ele é o espaço mais plural que nós temos. Então esse lugar, junto com os coletivos que nós temos das universidades, é um lugar de acolhimento também. Então, se em algum momento você se sentir distante, né, se você se sentir desconectado, que você busque esses espaços de maior pluralidade, onde essas pessoas se encontram e essas pessoas conseguem criar um senso ali, uma identidade de coletivo, né, para um objetivo maior, que é qual? Ingressar a classe trabalhadora dentro da universidade. Então, esse movimento eu senti, outras pessoas passam no dia a dia na universidade e foi a extensão universitária que proporcionou para mim uma mudança de trajetória e melhor, uma permanência estudantil identitária, né? Então, eu me identificava com o cursinho e isso, sem dúvida, foi um pilar importante para que eu pudesse concluir o meu curso da melhor forma possível, não só na formação, mas também de identificação mesmo, que eu acho que é algo extremamente importante quando a gente fala de Brasil, um país extremamente plural nas relações étnico-raciais. Vitor, mais uma vez, então, queremos agradecer em nome da comissão organizadora do livro Faculdade de Ciências, 55 anos, Vozes da sua comunidade, mais uma voz aqui inclusa. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço novamente, né, as pessoas que vieram antes de mim, que estiveram nessa sala, aos mais velhos, né, aos meus orixás, as pessoas que proporcionaram que eu estivesse hoje aqui, ao cursinho Ferradura, à extensão universitária, e espero que isso é um projeto extremamente bonito, e eu espero que a extensão consiga alcançar espaços cada vez maiores dentro desse espaço da universidade. A universidade é gigante e há espaço para todo mundo, então eu agradeço também o espaço de estar aqui com vocês.